Queridos irmãos, depois desse cântico tão cheio de vida e de expectação, vamos ler a palavra de Deus. Vamos continuar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Conforme está escrito no boletim, o nosso irmão Ivaldo, sua esposa Wilma e sua família, eles estão juntamente com a igreja cultuando a Deus e oferecendo ao Senhor esse culto em gratidão. Ivaldo experimentou a boa mão de Deus na sua vida, no seu corpo. Ele teve a bênção do companheirismo da sua esposa e a família e, na verdade, a providência de Deus trabalhou. Ivaldo tem um coração agradecido. Quem conhece Ivaldo sabe. Ele faz questão de louvar a Deus e dizer o quanto o Senhor foi bom para com ele. E ele então está dedicando esse culto ao Senhor em gratidão, o que é bíblico. O salmista, no Salmo 66, em um momento ele disse: "Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça." Então, estamos aqui juntos para dizermos: bendito seja o nome do Senhor. E nos alegramos, Ivaldo, sua vida e o seu testemunho. E orando a Deus pela pregação desta noite, eu creio que nada melhor do que agradecer, nada melhor do que falar do Evangelho do Senhor Jesus, do poder que tem esse Evangelho para transformar. E Ivaldo é um testemunho. Ivaldo e Wilma têm sido servos que têm dado esse testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Semana passada eu li até o verso 10, mas eu quero retomar os versículos 9 e 10 do capítulo 5, e nós vamos ler até o 17. Quando chegarmos ao 17, eu gostaria de ler com todos vocês. Verso 9 diz: "É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis", ou seja, sermos agradáveis a Deus. "Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo." Leiamos juntos, 17. "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Amém.
e amém. Seja bendito o nome do Senhor. Aos Romanos, Paulo escreveu: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas ele, escrevendo aos romanos, antes de conhecer a igreja em Roma, ele disse exatamente isso: estou disposto, estou pronto a pregar o Evangelho a vós outros em Roma. Ele se considerava um devedor, e ele considerava também que o Evangelho é uma mensagem poderosa. Queridos, às vezes as pessoas duvidam do poder do Evangelho quando olham para a nossa vida. O que nos dizemos alcançados pelo Evangelho, quando olham para a nossa vida e não veem mudança na nossa vida. Olhando para a história da igreja e séculos 18 e 19, especialmente lá na Inglaterra, a história dá esse testemunho, que a Inglaterra não experimentou uma revolução sangrenta como a Revolução Francesa, exatamente por causa de pessoas que viveram um cristianismo autêntico, transformador, de gente que conheceu a Cristo. E é uma informação histórica bastante relevante para autenticar o que estou dizendo. Boa parte dos escritos de Karl Marx, boa parte foi produzida em Londres. Agora, veja o testemunho da história. Quando aconteceu a Revolução Comunista na Rússia, no início do século XX, as ondas dessa revolução não chegaram à Inglaterra. É impressionante. Karl Marx morou em Londres, produziu boa parte dos seus escritos em Londres. E quando estourou a Revolução Russa, comunista russa, essas ondas não chegaram à Inglaterra exatamente por causa da sólida base do Evangelho. Exatamente por causa dos alicerces lançados naquela sociedade por pessoas que viveram o cristianismo de verdade. Hoje, os dados estatísticos, o IBGE, esses dados dizem que somos, os evangélicos, 25% da população brasileira. É um número considerável. Mais de 50 milhões. Alguns são mais otimistas, que esse número é maior. Agora, onde é que está o impacto do Evangelho, que é o poder de Deus, na nossa cidade, no nosso país? Onde é que está a diferença causada por esses que se dizem cristãos, evangélicos, crentes, protestantes? E eu queria chamar a atenção de todos nessa noite a respeito da nova vida em Cristo. E eu queria lembrar uma palavra do pastor John Piper, que ele disse: lembre-se, você tem apenas uma vida e foi feito por Deus. Então não desperdice a sua vida. Agora, quanto mais nós, os que dizemos que recebemos de Deus uma nova vida, quanto mais deveríamos atentar para essa exortação do pastor Piper: não desperdice a sua vida. Queria começar aqui falando sobre um aspecto que é fundamental e essencial na vida de alguém que é uma nova criatura, uma pessoa que foi convertida. Não estou dizendo uma pessoa que mudou de religião, que mudou para uma determinada igreja, que é membro da igreja, não estou dizendo isso, mas uma pessoa que verdadeiramente foi transformada pelo Senhor Jesus. É agradar a Deus, agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, aqui no texto que lemos, queridos,
partir do versículo de número 9, especialmente, ele fala que era esta verdade que pulsava no seu coração. Ele vivia para agradar a Deus. E eu queria dizer aqui que agradar a Deus é a ocupação própria do cristão, tanto nessa vida como na eternidade. Aqui nós estamos aprendendo, lá faremos isso com perfeição. O verdadeiro objetivo da nossa vida é agradar a Deus. Nós deveríamos nos lembrar que quando um coro se reúne, ele deveria se reunir para agradar a Deus. Não é porque está lá no programa litúrgico do culto que o coro vai cantar, não. A primeira coisa é agradar a Deus. Quando você vai para o ensaio, é para agradar a Deus. Seja qual for nossa atividade, quando a gente estuda um sermão, uma lição de escola dominical, a motivação deveria ser agradar a Deus. Seja qual for a sua atividade profissional, seja qual for a sua área de conhecimento, em seus estudos, a sua motivação como cristão deveria ser agradar a Deus. Na verdade, essa é a ocupação própria do cristão. Agora, que pena, queridos, que a gente desagrada tanto a Deus, né? E o apóstolo Paulo destaca aqui dois agentes motivadores dos seus atos que visavam agradar a Deus. O primeiro agente motivador aparece aqui nos versos 10 e 11, que ele fala sobre o temor do Senhor. Então, esse era o propósito de sua vida, agradar a Deus. Eu quero viver para agradar a Deus. E um dos aspectos motivadores, o temor do Senhor. Estudamos recentemente Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O salmista escreveu no Salmo 34, verso 9, temei o Senhor, vós os seus santos. E no Salmo 36, que eu queria ler aqui alguns versículos, o salmista disse que o ser humano enfrenta grande perigo quando não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha o que diz o texto. Na verdade, o Salmo 36 fala da malícia humana e da benignidade de Deus. Eu vou ler os primeiros versículos que falam dessa malícia humana. Ele diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. A palavra de sua boca, ou as palavras de sua boca, são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Por que esse procedimento? Porque falta o temor de Deus perante os seus olhos. E o apóstolo Paulo diz aqui, queridos, e essa é uma palavra para o meu coração e para o seu coração, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele aponta para um dia em que cada um receberá segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha aí para o texto, versículos 10 e 11. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí Paulo diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos recomenda. O texto parece sugerir que haverá uma ocasião em que toda a nossa vida terrena passará diante dos nossos olhos e veremos pela primeira vez aquilo que não agradou a Deus e aquilo que agradou a Deus. É essa a proposta do texto.
Você sabe que tudo está patente perante os olhos do Senhor. E certamente esse dia será um dia de muitas surpresas, porque muitas coisas que nós imaginávamos ser agradáveis a Deus, vamos descobrir que não foram agradáveis a Deus. E algumas coisas que nós até já havíamos nos esquecido e reputávamos como insignificantes, serão honradas por Deus, por lhe serem altamente agradáveis. Então, imagine você pensar, mas Senhor, eu tive tantos anos de ministério pastoral, quantos anos? E quantos desses anos foram desagradáveis ao Senhor? Eu até pensei que estava agradando ao Senhor. Ou então a surpresa positiva, segundo o sermão do Senhor Jesus Cristo: quando tive fome, me deste de comer; quando tive sede, me deste de beber; estando eu nu, me vestiste; estava preso, foste ver-me. E a pergunta surpresa é: quando foi, Senhor, que te vimos assim? Todas as coisas estão patentes perante os olhos do Altíssimo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, está aí na carta vizinha, a segunda, versículos de 10 a 15, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, olha aí, manifesta se tornará a obra de cada um. Às vezes a gente pensa que eu estou fundamentando a obra em ouro, pedras preciosas, e na avaliação de Deus é feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo. Interessante que Paulo aqui está associando o temor do Senhor com o julgamento. Lembram-se do Salmo 36, o ímpio maquinando, planejando, falando mal, fazendo o mal, e ele diz assim: eu nunca serei apanhado, nunca serei alcançado. Historicamente, os casos de corrupção, às vezes as autoridades são coniventes e elas fazem vistas grossas, mas quando, de vez em quando, na história, há uma investigação mais profunda, mais séria, as pessoas são apanhadas, E aí as obras de cada um são reveladas. Isso estamos falando em termos humanos. Imaginem perante o Senhor, porque o Senhor não vê apenas o exterior, Ele vê o coração, Ele olha para a intenção, Ele vê, às vezes, em atos que parecem tão agradáveis, tão amorosos, Ele vê malícia, que ali não é amor, coisa nenhuma. Quando nós entendemos que Ele não pode ser enganado. Queridos, é possível enganar o pastor da igreja, é possível enganar os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, é possível enganar a esposa, enganar o marido, é possível enganar a família, enganar a igreja, mas é impossível enganar a Deus.
que brotam tão facilmente dos nossos lábios. Toda a falsidade. E como Paulo escreveu aos Coríntios, então e é isso que Paulo tinha lá no coração, o fato de ser uma nova criatura, de ter sido alcançado pelo poder do Evangelho. Agradar a Deus é a minha ocupação. E um dos elementos motivadores era o temor do Senhor. Na verdade, nós estamos diante daquele que nos conhece plenamente. Para uma pessoa do que viver uma longa vida nesse mundo, presumindo e imaginando que é um cristão, e então descobrir no temível dia do juízo que ele nunca foi um cristão de verdade. Passou a vida, sou um cristão. Aí no dia do juízo descobre, eu nunca fui cristão. E ele cita as palavras de Jesus, Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E o Dr. Lloyd Jones conclui dizendo: para mim, e esse é o motivo pelo qual eu sou um pregador do Evangelho, a coisa mais importante para uma pessoa nesta vida e neste mundo é saber com segurança que ela é uma cristã. Esse é o primeiro elemento motivador que Paulo diz, motivado pelo temor do Senhor, porque ele pensava na majestade de Deus, na grandeza de Deus, na santidade de Deus. Como disse Abacuque: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Isso é tão sério que Jesus, quando no Sermão do Monte ensina a respeito da oração, do jejum, do dar esmolas, né? Ele, conhecedor do coração humano, ele diz: quando você for orar, então tranque o seu quarto. Jesus aqui, querido, você sabe disso, não estava se levantando contra a oração no culto público, não é nada disso. Mas ele estava querendo ensinar o seguinte: quando nós estamos orando, a nossa conversa é com Deus, né? Por isso que a gente não deve mandar mensagem para nenhum irmão, nenhum recado através da oração, né? Mandar um recado aqui para a irmã tal, através da oração. A oração não é para isso. É uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Jesus disse que os fariseus, eles gostavam de orar em lugares bem visíveis, porque eles queriam ser vistos pelas pessoas, como eram espirituais. E Jesus disse: quem procede assim já recebeu a recompensa. Não era aplauso que você queria? Já recebeu. Quando você jejuar, então lave o rosto, para não parecer às pessoas que você está jejuando. Não é para fazer uma autodivulgação, como eu sou piedoso, vejam, olhem para mim. Não, isso é uma relação sua com Deus. E quando der esmolas, quando fizer o bem, a beneficência, quando socorrer, não toque trombeta. Jesus chega a dizer: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Isso é uma relação entre a pessoa e Deus. Então, vejam bem, queridos, por isso que Paulo invoca aqui o temor do Senhor, porque quando nós temos a consciência do temor do Senhor, de sua santidade, sua majestade,
A gente sabe, não dá para enganar a Deus. Tem que ser de todo o coração. Então, o primeiro elemento é esse temor do Senhor. O segundo elemento aparece aqui nos versos de 12 a 15, que é o amor de Cristo. Quando o presbítero Wilson citou a lição da escola dominical de hoje, não é? E semana passada também, toda a lição ela foi dividida em duas partes. Não há como não ficar comovido, tocado, quebrantado e agradecido, porque a obra do Senhor Jesus foi tão poderosa, tão completa, tão perfeita, tão impactante, tão transformadora. Na cruz, como o presbítero Wilson já enfatizou aqui, ele encravou o nosso tratado de dívida, ele cancelou, mas ele também triunfou sobre principados e potestades. Na verdade, o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado e em cuja boca nunca se achou dolo, ele se fez pecado por nós, ele levou sobre si nossas iniquidades, nossas enfermidades, nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E na verdade Paulo diz aqui, o amor de Cristo nos constrange. O verbo aqui tem a ideia de governar, de impelir, de empurrar. Quando a gente olha para esse testemunho de Paulo, para os seus escritos e para o testemunho da sua vida, testemunho registrado nas Escrituras Sagradas, nós percebemos claramente que os seus atos eram de amor, orientados para glorificar a Deus e servir aos outros, e nunca para o seu próprio sucesso pessoal. Guarde isso, pense nisso. Nós que vivemos numa sociedade competitiva, é um procurando derrubar o outro, é um querendo passar por cima do outro, macular o outro para tentar ficar com a vaga do outro. Isso acontece nas empresas, acontece no comércio e, com tristeza eu digo, acontece na igreja. Mas quando o amor de Cristo nos governa, quando o amor de Cristo nos impulsiona, nos impele, nos empurra, os nossos atos são orientados no sentido de glorificarmos a Deus e de servirmos aos outros. É interessante isso. Nunca buscar o sucesso pessoal, mas é a glória de Cristo. A gente precisa aprender isso, resgatar isso, porque está no Evangelho. Vejam como o comportamento de Paulo era estranho. Era estranho lá no primeiro século e seria estranhíssimo nos nossos dias. A pessoa que não trabalhava para si mesma, a pessoa que não visava lucros próprios, porque, na verdade, queridos, o mundo espera que nós olhemos para nós mesmos, né? Tem um ditado popular que diz, cada um por si, Deus por todos, né? Mas no caso de Paulo, a explicação é o amor. O amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos governa, o amor de Cristo nos domina, a fim de superarmos o nosso natural interesse próprio e a agirmos de forma contrária à nossa natureza pecaminosa. Isso é evangelho, né? Mas o evangelho que nós temos visto, queridos, infelizmente, com muita tristeza, com uma certa frequência, é um evangelho que não muda a nossa vida. Nós continuamos egoístas, egocêntricos, continuamos procurando nossos interesses, nós continuamos procurando atenção, continuamos procurando o reconhecimento das pessoas. Lá no íntimo a gente está dizendo, eu quero que vocês saibam que quem manda aqui sou eu. Quando, na verdade, em nenhum momento a gente percebe isso na vida e no testemunho de Paulo. Muito pelo contrário, ele se considerava o principal dos pecadores. Ele se considerava indigno de ser apóstolo. E conquanto tivesse muito conhecimento, fosse conteudista, embora tivesse privilégios como de ser cidadão romano por direito de nascimento, embora tivesse liderança, tivesse eloquência, embora fosse
vou usar aqui uma linguagem do mundo corporativo, né? Um empreendedor, um plantador de igrejas, um homem de visão. Você nunca percebe Paulo se vangloriando, mas ele diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. É essa a questão. Que Cristo seja exaltado, que Cristo apareça, que Ele seja glorificado. A vida dele era Cristo, a mensagem era Cristo, viver era Cristo, morrer era estar com Cristo. Por isso ele diz: para mim morrer é lucro. E qual é o segredo desse homem? Por que é que esse homem age de modo contrário à natureza? Porque por natureza, como pecadores, nós queremos a glória, as atenções, os interesses, o reconhecimento, queremos ser os primeiros na repartição, nós queremos ser os primeiros a serem reconhecidos. O que é que mudou na vida desse homem? Paulo diz aqui claramente que houve uma morte e houve uma ressurreição. Ele diz: um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando Cristo se tornou como nós somos, quando ele tomou a forma humana, quando ele veio a esse mundo, ele morreu. E o que ele está dizendo é o seguinte: quando ele morreu, nós, os que estamos nele, nós morremos também. É isso que ensina o Evangelho. O nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Agora, não é somente isso, o texto diz: e um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Queridos, sou convertido mesmo? O Evangelho me transformou? Ou eu sou apenas um membro da igreja por tradição familiar? Porque eu fui me acostumando e sou da igreja. Mas, na verdade, houve essa mudança profunda e radical em minha vida. Eu mudei só de religião ou minha vida foi mudada? Melhor dizendo, minha vida foi substituída. Não mais vivo eu, disse ele aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. Olha o que diz o texto: um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha como ele ensina aos Efésios: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que socorrer ao necessitado. Olha que mudança. Alguém que furtava, que queria só para si, pensava em si mesmo apenas. Agora, como pregou o pastor hoje de manhã, trabalha e parte dos seus recursos servem para socorrer os necessitados. Foi pregado hoje aqui pela manhã. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A gente não tem os detalhes, mas na verdade Zaqueu era um coletor de impostos. E quando Jesus entrou na sua casa, e mais do que isso, porque Jesus entrou em sua vida, ele disse: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você já imaginou alguém abrir mão metade do seu patrimônio? E mais, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele colocou mais juros do que a nossa Selic aqui, né? 4 vezes mais. Ele disse, aí Jesus, qual foi a observação de Jesus? Hoje houve salvação nessa casa. Houve uma mudança, uma transformação. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, querido, com ele, e se ressuscitamos com ele, essa nossa vida ressurreta que temos agora tem que ser uma vida diferente. Já não é controlada pelo ego, nem ama a si mesmo acima de tudo, mas dirige-se para fora. É isso que diz o Evangelho. Volta-se para os outros, não em um gesto de falsidade, mas em um gesto real. É isso que é o cristianismo autêntico. Essa mudança profunda que deve acontecer na nossa vida. O amor de Cristo nos constrange, disse Paulo. É isso. Agradar a Deus
Um primeiro elemento motivador, o temor do Senhor. Estou na presença de Deus, Ele me conhece, não posso enganá-lo. Ele me avalia, temor do Senhor. Por isso o salmista orou que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Segundo elemento motivador, o amor de Cristo nos constrange. Isso me faz lembrar o que João, apóstolo, escreveu na primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação, como propiciação pelos nossos pecados. O texto diz que o amor origina-se em Deus e não em nós. Cristo nos amou primeiro, quando nós éramos pecadores. Romanos 5 diz, quando ainda nós éramos inimigos. E aí, quando o seu amor é derramado em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo, o Senhor nos faz novas criaturas. Paulo diz, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos governa. Então, a motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e não o dever. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor torna mais fácil a obediência. É verdade, quando a gente ama, a gente não quer agradar a pessoa amada, a gente não quer honrar a pessoa amada. É isso que Paulo diz, o temor do Senhor e o amor do Senhor que foi derramado em meu coração. Mas um segundo e último ponto que eu queria compartilhar com vocês, versos 16 e 17. O Evangelho promove também uma nova maneira de ver as coisas e de ver as pessoas, uma nova visão. Primeiro, uma mudança que ocorre com relação à maneira como vemos os outros. Quando você olha para os evangelhos, é comum ler uma expressão, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se. Obviamente que ele olhava enquanto Deus, estava ali como um homem perfeito, mas na sua divindade. Olhando para uma multidão, ele não via a massa, mas ele contemplava a cada um individualmente. E ele se compadecia, porque as pessoas estavam cansadas, exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E ele se compadecia das pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que quando o evangelho do Senhor Jesus impactou a sua vida, ele passou a olhar para as pessoas com outros olhos. Olha o que ele diz aqui, claramente, verso 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso significa dizer que em Cristo nós aprendemos a olhar as pessoas como criaturas de Deus. O que importa não é a posição social dessa pessoa, não é a cor, não é o sexo, não são as riquezas, não é o sobrenome que é importante. Tempo desses eu fui pregar numa igreja lá no interior de São Paulo e fiquei hospedado na casa de uma família. E perguntei sobre a cidade, sobre o evangelho, sobre a história, uma cidade histórica. E a família estava compartilhando comigo, o casal que me hospedara, estava dizendo que quando chegaram lá, eles eram de São Paulo, foram morar no interior. Nós começamos a estranhar, porque quando íamos entrando na sociedade, conhecendo as pessoas, primeira pergunta que as pessoas faziam, qual é a sua família? Porque naquela cidade há algumas famílias que são tradicionais, então ter um sobrenome determinado lhe coloca lá na elite, como uma pessoa de destaque. Então, quando você se chegar lá e disser, sou Rocha, sou Teixeira, não está com nada, né? Então, as pessoas olham assim, há determinados sobrenomes que são
de elite, tradicionais. Queridos, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, que o Senhor nos ensina a olhar para as pessoas com outros olhos. Nós não estamos olhando para a posição, a cor, o sexo, as riquezas, o sobrenome. Essas coisas deixam de ser importantes porque todas as pessoas passam a ter um valor infinito, porque são criaturas de Deus. Isso que o Evangelho faz. Por isso Paulo dizia, sou devedor a sábios e a ignorantes. Pregava aos bárbaros, pregava àqueles que eram considerados mais desprezíveis pela sociedade. Isso tem que acontecer no Evangelho. Querido, às vezes na igreja, né? Obviamente que isso não acontece aqui na primeira igreja, só em outras igrejas, né? Algumas pessoas são mais bem vistas do que outras, né? Isso não acontece aqui. Algumas nós até olhamos assim, rapaz, fulano, fulana, né? Quem sabe nele ou nela, quem sabe está a minha oportunidade aí, né? Mas fulano, isso aqui não tem nada para me oferecer, né? Queridos, o Evangelho nos ensina outra coisa. E esse é o resgate que eu mesmo fazer. Resgate do cristianismo autêntico. Agora, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, o texto diz que houve no coração de Paulo uma mudança também, com relação à maneira como ele via a Cristo. Na verdade, Paulo considerava Jesus insignificante. Na prática, antes de encontrar-se com Jesus, Paulo considerava Jesus um impostor. Por isso ele perseguia os cristãos, até a morte. Porém, na estrada de Damasco, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele dia a sua vida foi transformada. Que mudança! Ele, a Timóteo, escreveu que antes era insolente, perseguidor, blasfemo. Ele diz, eu obtive misericórdia porque eu fiz na ignorância. Fico pensando em pessoas que moram em um país que é conhecido como um país cristão, mas não conhecem a Cristo, não amam a Cristo, não servem a Cristo, não buscam a Cristo, não têm interesse por Cristo. E Paulo diz exatamente isso. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Do ponto de vista humano, até aquele encontro na estrada de Damasco, Jesus não era nada e Paulo era tudo. Tinha liderança, tinha cidadania romana, tinha conhecimento, tinha estudo, aprender aos pés de Gamaliel. Mas ali na estrada de Damasco, ele descobriu que Jesus era tudo e Paulo passou a ser nada. Esse homem devotou a sua vida ao Senhor, viveu cada dia depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, até o último dia de sua vida, servindo a Cristo. Quando ele escreve aquela comovente carta a Timóteo, a segunda carta, ele revela seu coração, ele era humano. Ele chama Timóteo, seu filho na fé, procura vir ter comigo depressa, apressa-te antes do inverno, quando as viagens eram mais difíceis, mais perigosas. Paulo estava só. Ele disse, todos me abandonaram, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Olha que testemunho maravilhoso. Tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que mudança profunda em sua vida. Quando ele conheceu o Senhor Jesus. E eu sei que você que ainda não serve a Deus, não ama Jesus,
Você passará por uma transformação profunda no dia em que o Espírito de Deus tocar seu coração e lhe chamar eficazmente e aplicar à sua vida os efeitos da obra de Cristo. Estou falando muito mais do que frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja, ter uma religião, muito mais. Porque alguém pode ter uma religião e vai para o inferno mesmo, só por causa da religião. Se for apenas isso, a religião. Mas se conhecer o Senhor Jesus, como diz o texto claramente, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. O Senhor tem esse poder. Voltando aqui, aquilo que tocou o coração do presbítero Wilson, que ele citou da lição, o Senhor encravou o tratado de dívida na cruz, cancelou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho, de mudar uma vida estragada, uma vida desorientada, escravizada, e fazer dessa pessoa uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Que seja esse o dia aceitável, como escreveu o escritor aos Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em outra ocasião, no mesmo livro, ele diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Concluindo, e umas breves aplicações, agradar a Deus deve ser a ocupação de todo cristão. Agradar a Deus. E duas motivações Paulo nos diz aqui: o temor do Senhor. Nós estamos na presença dele. Ele sabe quando a gente está falando se isso é verdade ou não é, se tem uma intenção maldosa, maliciosa, se tem uma segunda intenção ou não tem. Ele sabe. Então, quando a gente sabe que está na presença de Deus, tem que andar na verdade. Temor do Senhor e o amor de Cristo. Em Cristo, somos novas criaturas e aprendemos uma nova maneira de ver as pessoas e uma nova maneira de ver o próprio Cristo. A vida do cristão, ela deve ser mudada, porque está sendo transformado à semelhança de Cristo. Um texto que já lemos aqui anteriormente, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em vez de viver para si próprio, a nova criatura agora vive para Cristo. Em vez de avaliar os outros com base nos padrões deste mundo, o cristão enxerga os outros com os olhos da fé, a partir da avaliação do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a gente seja tocado, impactado pelo Evangelho e a gente viva para a glória de Deus. Amém, amém. Queridos, nós